meus amores, tudo bem? Estou com concordância verbal. Ai, meu Deus, Chay. E aí? E aí, que é mais um vídeo da nossa série de 21 dias para transformar a sua língua portuguesa. Aqui embaixo tem todos os links dos 21 vídeos para você, de fato, melhorar a sua língua portuguesa e começar 2021 assim, zerado, lindo, maravilhoso, sabendo muito mais de português. No vídeo de ontem, nós vimos a concordância nominal, as maneiras como as palavras em geral concordam em feminino, masculino, singular ou plural. Hoje, o vídeo é sobre concordância verbal, o que inclui na concordância verbal. No geral, a maneira como o verbo vai trabalhar, se o verbo vai para o singular ou plural e se os sujeitos vão para o singular ou para o plural. Basicamente é isso a concordância verbal, Chay? Basicamente é isso, tá? Por quê? Porque eu digo assim, a Chay fez. Eu não vou dizer a Chay fizeram, né? Por quê? Porque eu tenho uma pessoa só fazendo, então o sujeito e o meu verbo. Essa é a ideia da concordância verbal, como que age o sujeito e como que age o verbo. Pra gente entrar na concordância verbal, eu quero revisar contigo uma coisa. Sujeito. Não é sujeito predicado, sujeito só. Sujeito simples, sujeito composto, porque isso é muito importante. Gente, no português, sempre uma coisa leva a outra. Então é muito importante que eu saiba de você, se você sabe direito dos sujeitos, porque não adianta a gente falar aqui do verbo se você não entendeu o sujeito, não vai conseguir fazer a concordância direito, sabe? Então vamos lá. Sujeito simples é aquele composto por uma única pessoa ou uma situação ou um coletivo. Eu digo assim, a multidão. Sujeito simples, tá? Por quê? Porque a multidão é uma palavra só, é um núcleo, certo? Dá a ideia de ter mais pessoas, claro, porque multidão é um coletivo e tem mais pessoas ali, mas eu tenho somente um núcleo, então eu tenho um sujeito simples. Se eu digo a Chayane dar aula, quem é o sujeito? Quem é que faz essa ação de dar aula? A Chayane, sujeito simples. Se eu digo o Brasil, nossa nação, sujeito simples. Sujeito composto, quando eu tenho mais do que um núcleo, eu digo assim, a camisa e a calça sujaram ou a camisa e a calça sujou. E aí começa a entrar um probleminha em relação ao verbo e aí em relação à concordância, tá? Então, revisando e relembrando, sujeito simples eu tenho só um núcleo, sujeito composto eu tenho dois ou até mesmo mais, beleza? Beleza, Chay? Então vamos cair aí nessa questão da concordância verbal, entra a questão que vocês sempre me perguntam, os Estados Unidos é, ou os Estados Unidos são, ou Estados Unidos é, Estados Unidos são, e aí, vamos chegar lá na ideia também aí do sujeito composto, nessa concordância do sujeito composto. Para isso a gente vai começar pelo sujeito simples, vamos lá, concordâncias dentro do sujeito simples. Primeira coisa que eu falei para vocês, sujeito simples. Se eu tenho só uma pessoa, se eu falo só a Chayane, vocês não confundem. Mas eu digo assim, a multidão, que é o coletivo. A multidão ultrapassou o limite ou a multidão ultrapassaram o limite? Gente, olha a estrutura. A multidão, eu não tenho as multidões, eu tenho a multidão. Então, a multidão ultrapassou o limite. Mas se eu tivesse as multidões ultrapassaram os limites, aí eu coloco tudo no plural. Então, muito antes de regra é análise. Você olha a estrutura. Eu tenho estrutura de plural? Não. Então, singular. Ai, meu Deus, mas o multidão é muita gente, é muita coisa, é plural. Está escrito no singular, ele significa plural, mas ele está escrito no singular. A multidão ultrapassou o limite. Segundo ponto, expressões como mais de, menos de ou cerca de, tá? Mais de, menos de, cerca de. Quando vai para o plural com o verbo, quando vai para o singular. Vai depender de quem fez. Eu digo assim, cerca de 2 pessoas ficaram feridas. Ui, que tragédia. Cerca de 2 pessoas ficaram feridas. Cerca de 2 pessoas, 2 pessoas, plural, ficaram feridas. Tudo para o plural. Agora eu digo assim, menos de 1 pessoa se manifestou. Menos de uma, sozinho, uma única
pessoa, singular, se manifestou. Mas se fosse mais, menos de 2 pessoas se manifestaram. Então, mais de, menos de e cerca de vão para o plural dependendo do número que tenha acompanhado ali. Porque sempre que eu falo menos de, eu tenho que entrar com um número. Se eu falo mais de, eu tenho que entrar com um número. Ou cerca de, eu também tenho que entrar com um número. Eu não consigo dizer cerca de muitas pessoas. Não, cerca de 5, cerca de 10, cerca de 20. Eu tenho que ter número. Não é cerca de uma, né? Porque cerca de nenhuma ainda não dá para utilizar. Então, quando eu tenho essas expressões, a minha concordância verbal vai depender do número que eu vou colocar ali. Agora, a cerejinha do bolo, nomes próprios. E aí vem aquele que vocês adoram, Estados Unidos. E olha só que a concordância vai depender do artigo. Eu digo assim, Estados Unidos é uma nação moderna. Estados Unidos é. Agora, se eu colocar o artigo, os Estados Unidos são, tá? Então, o artigo, na questão do nome próprio, é que vai fazer a concordância no singular ou a concordância no plural, num caso como Estados Unidos. Estados Unidos vai continuar dessa maneira, não é Estado Unido, nunca, Estados Unidos. E aí você olha se na frente tem um os, ou se ele não tem nada. Se ele tem o os, você faz a marcação e vai tudo para o plural. Se você não tem, pode ficar tudo no singular. De certeza, tá? Não fica com medo de fazer isso, não. Agora, a concordância quando tem que ou quando tem quem. De uma maneira bem simples, olha o sujeito. Fui eu que fiz, singular. Foram eles que fizeram, tá? Que ou quem, você não vai olhar para o que ou para o quem. Aí é que tá a pegada. As pessoas ficam presas lá no que ou no quem. Não, olhe para o sujeito. Foram eles que fizeram. Que ou quem que estiver escrito ali não é o que vai determinar. O que vai determinar é o sujeito e você esquecer o que e olhar para o verbo. Agora as regras para o sujeito composto. Oh, meu Deus. A regra número 1 vai dizer que você pode concordar com um sujeito mais próximo quando você tiver expressões tipo sinônimas, assim. Se eu falar assim, preguiça e lentidão é um mal. Preguiça e lentidão é um mal. Eu concordei com o lentidão. Eu concordei com o sujeito mais próximo. Mas se eu tenho 2 sujeitos, núcleos distintos, não são expressões sinônimas, eu digo assim, a Ana e a Chay chegaram, aí eu coloco tudo para o plural, porque eu tenho o sujeito composto de uma forminha bem simplista, tá? E aí vai tudo para o plural, 2 sujeitos, o verbo fica, consequentemente, no plural, porque eu tenho mais do que um. Agora, uma coisa que muita gente não aborda, que é quando o sujeito tá ligado por ou. Eu digo assim, a menina ou as meninas esqueceram as maquiagens. A menina ou as meninas. Tô te dando um exemplo aí, mas para dizer que é singular com plural, tá? Ligado pelo ou. Lembra assim, vai concordar com o termo mais próximo. Eu digo assim, a menina ou as meninas esqueceram. Se fosse o contrário, as meninas ou a menina esqueceu, tá? Quando eu tenho aí o meu sujeito ligado por ou, pode concordar com o mais próximo. Uma confusão que acontece muito na concordância, verbos impessoais. Verbo haver, por exemplo. A gente vai sempre permanecer eles no singular. Houve dias em que chorei. Houve manifestações, houve muitas coisas, houve, tá? E não houveram. Verbos impessoais ficam sempre no singular. Mesma coisa o verbo fazer, quando impessoal na questão de tempo. Faz 5 anos que trabalho aqui e não fazem 5 anos que trabalho aqui. Para eu utilizar o fazem, tem que ser sem a ideia da impessoalidade, tem que ser bem pessoal. Eles fazem um belo trabalho. Quando é impessoal, faz 5 anos que eu trabalho aqui, faz 20 anos que me casei, tá? E aí vai sim para o plural só quando eu tenho vários sujeitos. Quando ele é impessoal, ele fica no singular, tá? Então, haver, fazer, verbos impessoais, galera. Cuida com isso. 4 verbos. Verbo dar, verbo soar, verbo bater. E as horas
vão para o plural de acordo com o sujeito. Eu digo assim, é 1 hora ou são 3 horas, tá? As horas você deve sempre passar para o plural, porque singular se você tem uma e plural se você tem várias. É questão de quantidade mesmo, tá? Mesma coisa o bater, mesma coisa o soar, soaram 2 sinos, né? Bateram-se os carros, tá? Então só vai para o plural se eu tenho mais de um, né? Agora, bateu o carro, soou o sino, tá? Soaram os sinos. Então vai de acordo com o sujeito. É como eu digo, a concordância verbal é você de fato olhar para o seu sujeito e analisar quantos você tem ali ou a proximidade. Meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho aí sobre concordância verbal. Tem dúvida, não esquece, manda aqui pra mim e sempre me deixem aquilo que vocês querem que eu grave, aquilo que vocês querem saber, aquilo que vocês têm dúvidas, porque eu sempre que eu posso eu tô ajudando vocês. A gente tá aí já mirando a reta final do ano e a reta final dos 21 dias, 21 vídeos, 21 dicas para realmente transformar a sua vida e começar 2021 com o pé direito, com vacina e com um português muito melhor. Beijo!